deste bloco, esse livro. Nós vamos conversar com o professor Fernando Arthur de Freitas Neves, que é professor da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, é doutor já em História, e lançou esse livro que é fruto de uma pesquisa dele recente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Professor, obrigado por ter vindo, boa tarde, por estar aqui com a gente. Na verdade, esse livro é resultado aqui, pelo que eu tenho, é um programa de apoio ao recém-doutorado da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPA, é isso, né? Então o senhor lançou essa pesquisa já depois do doutorado, é isso? Quando eu volto do doutorado eu tinha material, claro, né? Eu estudei mais do Dom Macedo Costa e concorri nesse outro edital que me permitiu então os recursos para fazer essa nova investigação de 2 anos. Porque o seu doutorado é sobre o quê? O meu doutorado o título é Solidariedade em Conflito, sobre o pastorado do Dom Macedo Costa, que vai do período de 1860 até 1889. Aí eu, usando uma parte bem pequena desse material, eu faço uma nova pesquisa para os bispos que antecederam ao Dom Macedo. No caso, o Dom José, Afonso Torres e o Dom Romualdo, que antecedeu. Então eu faço um movimento inverso. Eu comecei estudando o Dom Macedo, mas eu entendi que algumas questões colocadas lá precisava reconhecer que elas se iniciaram ou surgiram as condições para que ele pudesse aprofundar. E daí resultou e isso resulta nessa pesquisa e no livro que o senhor lançou. Eu lancei na quinta-feira. Na quinta-feira, agora recentemente, né? Tá, agora só para a gente entender um pouquinho, o Dom Romualdo, o José e o Antônio são exatamente conhecidos como o quê? Exatamente. Porque o Romualdo a gente conhece mais. O Romualdo as pessoas conhecem, Belém tem nome de rua, né? Os bispos, Dom José Afonso Torres, ele talvez seja o menos conhecido, a não ser para quem é estudioso da história da igreja e os membros da igreja. E o Dom Antônio seguramente é bem mais conhecido, que é o Antônio Macedo Costa. Eu uso para o título os nomes Romualdo, José e Antônio porque eles assinam assim, os bispos assinam assim. Só o seu primeiro nome e ao lado do sinal da cruz. Então essa forma é uma forma de retratar também humildade, né, para as suas assinaturas. Agora, quem os chama com os nomes que nós ficamos, que nós conhecemos? No caso, a imprensa, né? Então, sobretudo os polemistas das posições desses, exceção de Dom Romualdo, que ele era chamado mesmo de Dom Romualdo, mas no caso extremo, o Dom Macedo Costa, quem o chama de Dom Macedo Costa são os outros. Ele próprio se chamava Antônio, assinava nos documentos Antônio, tanto nos documentos da igreja como também quando ele polemizava na imprensa. Quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Fernando, boa tarde. Primeiro, parabéns por essa iniciativa. Acho que tem coisas assim que precisam ser debatidas, discutidas e virem a público, né? Principalmente nessas relações, como você mesmo intitula, né? As relações entre o trono e o altar. E aqui eu fico, como sempre, muito curioso. A curiosidade é uma ferramenta que move o mundo e me move também. O que tu pode dizer, talvez de mais interessante que existia, pode ser destacado nessas relações entre o poder e o trono, né? Nesse período em que essas figuras viveram e como isso, de repente, afetou a vida das pessoas no cotidiano daquele período? A expressão das relações trono e altar, ela fazem todo sentido mesmo. Os bispos, eles são sagrados em Roma, mas as candidaturas dos bispos, elas são apresentadas pelo imperador. Quer dizer, isso diz respeito ao regime do padroado, que é um regime entre União e Estado, e que consagrava, em última instância, um poder que foi cedido pelos papas aos reis, primeiro de Portugal e, por concessão, ao Império do Brasil quando se institui. A igreja diz que isso não ocorreu, mas de qualquer forma o Império chamou para si e utilizou esse instrumento. Então todos os bispos durante o período do Império foram indicados pelo imperador, né, pelo gabinete do imperador. E o Papa, por sua vez, reconheceu a sua sagração. Não quer dizer que todas as vezes, por exemplo, teve um período estranho lá na regência, para demonstrar essa razão, que indicaram um Feijó. O Papa desconsiderou. E também o Império não insistiu, entendeu que era uma coisa circunstancial e já os outros não. Os outros, mesmo aqueles que foram presos, como é o caso de Dom Macedo Costa,
aqui no Pará e Dom Vital em Pernambuco, lá durante a questão religiosa no Império, eles foram indicados pelo imperador, mas foram reconhecidos sagrados pelo Papa. Então, essa é uma relação que ela explica. E por que elas são tensas, né? Porque o trono, ele tinha que proteger a igreja. Então, por exemplo, ele protegia a igreja não só fisicamente, dava os recursos para a construção de capelas, para reformas, mas ele também pagava os salários, as congras dos bispos. Então os bispos reclamavam, olha, essas congras são muito baixas, não dá para se viver com dignidade com essas congras. Os padres também. Por sua vez o Império dizia, bom, mas já que vocês vão recebendo os salários que o Estado que está pagando, então vocês têm que fazer aquilo que o Estado acredita que deve ser o melhor. Aí isso gera tensão, gera conflito. Tantos conflitos que vão levar depois à separação entre Estado e Igreja, que o Dom Macedo Costa ele localiza bem num documento de 1890, que é uma reunião de todos os bispos, e ele como primaz, já nomeado como o bispo da Bahia, ele se referindo sobre o trono e o altar, ele diz, o trono caiu, já o altar continua de pé. E, obviamente está falando numa posição vencedora. Interessante. Agora, professor, eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles e bem resumidamente, lógico, como foi a atuação deles assim, nessa época aqui, e em relação à personalidade deles, se de alguma forma eles imprimiram algo da personalidade deles na forma como atuavam aqui. Quem eram esses homens, na verdade, para a gente entender melhor? O Dom Romualdo, ele tem uma característica mais conciliatória, né? Ele viveu um período muito tenso, que é o período da cabanagem. Então ele teve que negociar ora com cabanos, ora com as forças legalistas. Então a marca dele é de um mais diplomático, mais de um negociador. Mas ele muito preocupado com como a igreja estava no Brasil, porque depois da proclamação da independência, muitos dos padres que tinham aqui eram portugueses. Então, se esses padres não jurassem a Constituição brasileira, eles não podiam ser reconhecidos para exercerem os seus ministérios. Então, a ação do Dom Romualdo foi trazer esses padres, fazerem eles jurarem e acomodar. Então, ele cumpre bem essa tarefa. O Dom José, ele não é daqui, né? Ele chega, ele foi nomeado, como já disse, com os outros tipos, chega, mas ele logo que chega se ambienta muito bem, foi deputado na Assembleia Provincial, depois será deputado na Assembleia Provincial do Amazonas quando é criado, será deputado à Assembleia Nacional, então ele tem uma relação com a política, mas ele é muito crítico em relação ao modo como a igreja é tratada. E ele tem uma preocupação que é bem significativa, que é em relação aos indígenas. Tanto é que ele vai promover, criar uma cadeira de língua indígena no seminário de Belém, preocupado com essas características da Amazônia e da necessidade de fazer... De entender esses povos. De entender esses povos, obviamente, não é mais... ele está mais preocupado em evangelizar do que entender. Sim, né? Entender a que eu digo descoberta de entender é um momento posterior, mas é sobretudo a noção de evangelizar, levar a dimensão cristã para os indígenas. Né? E já o Dom Macedo Costa, ele é muito mais referido, inclusive na historiografia, em nível nacional, por conta ele é um período em que o Estado está querendo assumir as responsabilidades que até então estavam sob o controle da Igreja. Por exemplo, o registro, não existia nenhum registro que não fosse religioso. Não existia certidão de nascimento, como nós conhecemos hoje, certidão de nascimento, certidão de casamento, tudo isso eram documentos religiosos. Então a Igreja controlava toda essa gestão. E o Estado quer ter o controle sobre a gestão desses documentos. Então a Igreja vai ser muito dura a partir do Dom Macedo Costa com essa característica, dizer, não, olha, isso é da Igreja, vamos continuar unido, mas não metam a mão. Que acabou que o Estado uma hora tirou, né, da Igreja. Sim, mas só a República. Não, a República. Logo no início, então, em 1890, ele já tem um decreto que separa e torna civis esses documentos, esses atos. Até então era a Igreja que tomava conta e tinha isso tem uma atenção, né, porque tem protestantes migrando para a Amazônia. Né? Então, como vai fazer o casamento deles? São problemas reais. Como é que vai fazer a questão da propriedade dos protestantes? Quem serão os filhos de protestantes que casaram com
com católicos. Quer dizer, o poder um da conjunto Igreja de problemas Católica que estava fortíssimo. ameaçado e que o Estado buscou em algum momento fazer negociações, mas sem dúvida a resposta era tornar laico essas relações. Ninguém está proibindo, né, como diz, não se está proibindo de seguir as suas fés, mas no que diz respeito a ter a certidão de nascimento, a certidão será civil. Você quer batizar? Batize, mas a certidão será civil. Você quer casar na igreja? Casa na igreja. Mas a relação do patrimônio, né, que é isso que é efetivamente o contrato, isso será regido por uma forma civil. Para morrer e tal, tudo bem, faz os mecanismos religiosos, mas, de novo, isso envolve questão de patrimônio. Quem é que vai herdar? Então, essas relações seriam regidas pelo espaço civil, né? Mas isso só foi separado lá na frente, né? Não, isso só foi separado a partir de 1890. Mas o debate dessas questões, da exigência de registro civil de nascimento, casamento, óbito, esse debate era onde o Dom Macedo está envolvido. Não, eu entendi. E Esse debate já estava sendo, como é que se diz? Urdido, trabalhado, né? Já havia sido feito. E ele defendia logo que a igreja, claro que a igreja mantivesse esse poder, né? E aí depois, mais pra frente, é que a coisa foi Ele argumenta dividida. bem, ele diz: não estou pedindo nada novo. Só bom argumento. Tem perguntas, né, Tabita? Tem sim. O Alex Barata, ele diz que o Dom Macedo Costa ficou conhecido por enfrentar o Dom Pedro II. Aí ele pergunta: os outros dois bispos também enfrentaram o imperador com relação às normas da Igreja Católica no Pará? Não. Nenhum deles foi colocado esse desafio. Dom Romualdo não se sentiu provocado, ou Dom José também não se sentiu provocado. Você pode dizer que é uma tensão? Em alguns momentos há. Por exemplo, quem faz o pagamento das congras que eu me referi, né, nos ordenados, ou quem ordena as rendas para a igreja, para reforma, ampliação, construção, é o Estado. Então eles reclamam ao Estado. Não tem essa tensão. Característica mesmo dessa tensão aberta, por assim dizer, com o período do Dom Macedo Costa, que questiona o direito dele de governar a igreja. Ele não está dizendo que o imperador não deva governar. Ele está dizendo aqui: governar a igreja é tarefa de bispo. Então não havia esse conflito, então, pelo poder, né? Cada macaco no seu galho ali, só que a igreja tradicionalmente não queria essa... Vamos dizer assim, É difícil dizer, Marcelo, o seguinte, porque de fato as coisas se sobrepõem, né? Em um determinado instante. O que a igreja diz, uma forma clássica, né? A igreja tem uma série de interdições que ela faz. Então, por exemplo, ela diz: quem se filia à maçonaria, né? Lá no período, quem se filia à maçonaria está fazendo uma coisa que a igreja condenou, uma associação secreta que ela condenou, que ela diz que tem relações com todo mundo, menos com Deus. Aí o imperador diz: olha, mas se alguém é filiado na maçonaria e quiser rezar dentro da igreja católica, pode. Os bispos não aceitaram isso. Então, tem sim uma disputa por poder, mas não no sentido do governo, é pelo poder de Estado. E aí isso se reflete nas mentalidades. O que está se disputando são as crenças, o sistema de crença. Se disser que tudo bem, tanto faz, quem está dizendo isso, tanto bem, tanto faz, é quem reconhece na modernidade um espaço para o indivíduo. O indivíduo tem a sua própria consciência, ele tem que julgar. A igreja diz: não, ele tem sua consciência, mas ele tem que ser orientado pela igreja. Ela não nega que o sujeito tenha a consciência. O que ela está negando é que ele sozinho possa exercer esse poder. Ela diz que é necessário a orientação da igreja. Raulzinho, quer fazer alguma pergunta ou quer ficar só... Não, estou achando fantástico o tema, sempre achei interessante toda essa questão realmente da força da igreja, né? Da força da religião, como ele funciona, isso estou interessante. Agora, professor, só para a gente entender mais ainda essa sua pesquisa e esse livro, a pesquisa é sobre a atuação desses bispos e a relação deles com o poder, né? Sim. E assim, a conclusão disso é exatamente o quê? Que tipo de relação era essa? Eu tento demonstrar que existe uma linha de força, né, ligando esses três bispos. E
O que eles defendem, em última instância, não é a separação Estado e Igreja. Eles querem continuar unidos, esses 3 bispos, cada um, Na sua isso época, num crescente, né? Num crescente. E querem continuar unidos, mas eles querem autonomia para governar a Igreja. Por exemplo, criar um bispado. No Brasil, só podia ser criado o bispado se o imperador aceitasse. Então é por isso que durante todo o século XIX, por exemplo, você ter uma ideia, os bispos do Pará eram o bispo de toda a Amazônia. Então cabe mesmo no título, não é só uma reminiscência ao passado, é no território. E esses bispos faziam visitas pastorais. Eles iam até a parte mais extrema. Você imagina aqui de barco, o Socorro estava falando há pouco. O que é andar de barco? Hoje em dia ainda é difícil. complicado, difícil, Aí, imagina. você imagina mais. Antes não tinha vapor. Eles iam a vela e a remo. Então a ideia era, se nós fazemos todo esse trabalho, né? Nós podemos governar Nós podemos... minimamente o espaço que é, que é a nossa esfera espiritual. Então, para criar dioceses, para as disciplinas que existiam no seminário, também os padres queriam, os bispos queriam dizer como seriam elas. Aí o Estado também argumenta, não, nós não estamos dizendo que o bispo não pode criar disciplinas, ele tem autonomia. Aí disse, tudo bem, então eu vou criar disciplina, mas aí o Estado tem que diz, autorizar. não, mas quem paga é quem cria. A autonomia está dada. Agora, nós sabemos que a relação, nós sabemos pelo que estamos argumentando, né? Quem sustenta a Igreja é o Estado. Então não adiantava o bispo criar as cadeiras se não houvesse o recurso para sustentá-las. Aí o Estado, por sua vez, com isso ele está também tentando impor, porque os currículos que existiam, em larga medida os bispos queriam dizer quem seriam. Aí o Estado até concorda e tal, tudo bem, se houver concurso. Então essa é uma negociação que é tratada e em algum nível foi respeitada, né? Na verdade seria mais justo dizer que a grande maioria foi respeitada. No que diz respeito às indicações feitas depois do concurso, o Estado pagava. Mas a isso também levava em outras situações. Como era a Igreja unida ao Estado, tem algumas categorias que havia concurso para paróquias. A Igreja ela era muito reticente de fazer concurso para paróquia. Era uma tensão ali sempre, velada, né? Sempre velada. Nem muito velada, eu acho que era. Porque um concurso de paróquia. E a Igreja. Dá bem para entender o porquê que isso é mesmo. Um concurso de paróquia. Vamos fazer assim grosso modo. Se a paróquia da Trindade fizesse um concurso lá para o padre ter lá, quem ia fazer é sobre a ordem do bispo, tá? Então ele faz o concurso, prepara, aí vão 3 nomes e aí o bispo diz, olha, vai o primeiro nome que eu quero que seja nomeado para o Estado. Aí o Estado pode nomear ou não. Então isso era um problema. Quando o Estado não nomeava o primeiro, ele podia nomear o terceiro, que é alguém mais simpático ao Estado e portanto está menos sujeito à influência do bispo. Então o bispo ele quer ter certeza de quem está lá na paróquia é alguém que está subordinado para seguir as orientações que o bispo vai dar. Entendi. E não que o Estado vai dar. Então, o livro, a pesquisa trata disso, né? Dessas relações, dessas tensões todas, desses bispos política na Amazônia, né? Sim. Esses bispos, eles são muito importantes porque eles aprenderam também muito com a Amazônia. Isso é muito... O termo Amazônia é cunhado a partir das reflexões de teóricos da Igreja. Contribuíram muito, né? O Dom Macedo faz a Conferência de Manaus, é um dos primeiros a usar o termo Amazônia. Né? Dom Aguiar e o Mâncio Caetano, quando estão no Congresso, à época na Assembleia Nacional, ele é o primeiro a falar da Amazônia, e ele fala porque nós da Amazônia, e isso gera uma tensão, porque aí as pessoas dizem, do que ele está falando, isso é um outro país? Se agora ainda então, fica meio... isso eles não reconheciam. E tem esse também, né? Que não houve. Porque eu acho que assim, historicamente há sempre um olhar muito crítico sobre a participação dessas figuras, né? E também tem as contribuições, né? Sem dúvida. As pessoas em geral criticam muito, né, essa atuação da Igreja Católica e não veem as contribuições, de um modo geral que eu estou falando. Então essas pesquisas também são importantes por isso, né? O Dom Macedo Costa, ele é muito importante
importante. Por exemplo, é muito significativo que nós tenhamos uma escola de governo com o nome do Dom Macedo Costa. Ele, nas conferências dele de Manaus, em diversos artigos, ele polemiza, critica, por exemplo, o regatão, que é o mecanismo mais utilizado e ainda sobrevive até hoje em relação à subordinação das populações dos povos da floresta, né? Ele é muito crítico disso. Ele propõe a criação de escolas técnicas, né? Ele tá eram muito, mentes avançadas, né? Sim, ele era um erudito. Com certeza, eram eruditos, preparados, né? E como o Marcelo lembrou, geralmente as críticas são muito contundentes, né, em relação a essa atuação. E por isso que a pesquisa sempre é importante, é claro. Então, parabenizo, viu, senhor professor, por esse livro, pela pesquisa, e o livro do doutorado é que ainda vai sair, é isso? O livro do doutorado eu também estou negociando já, mas ele também já está pronto para... Aí a gente conversa novamente, viu? Agradeço imensamente também o senhor ter vindo bater esse papo conosco, nos ensinar um pouquinho sobre